Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando aqui o nosso curso para novos membros, a lição 5. Nosso curso de catecúmenos é preparação para aqueles que vão assumir um compromisso com a igreja, né? Nas aulas anteriores nós vimos o que é catecúmenos, que é o estudante das escrituras sagradas, e ele está se preparando para assumir um compromisso com a igreja. A base desse ensino é a escritura sagrada, nossa segunda aula, como é que funciona a Bíblia, seus autores, tudo a gente viu nessa segunda aula. E entramos na história bíblica em si, na terceira aula, que fala sobre a criação e a queda do ser humano. E como essa queda fez um abismo intransponível para o ser humano, porque agora o ser humano estava morto espiritualmente, ele não tinha mais o que fazer para voltar para Deus, mas o próprio Deus toma a iniciativa e envia seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Na aula de hoje a gente vai ver sobre Trindade, como Deus aplica através da Trindade essa salvação no nosso coração, né? O termo Trindade ele não aparece na Bíblia, mas é um termo como onipresença, onisciência, onipotência, que também não aparece na Bíblia, mas está muito claro essas características de Deus nas Escrituras. É um mistério que transcende a compreensão humana, né? O poeta diz, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Mas por fé e por um agir do próprio Espírito Santo, a gente tenta chegar pelo menos perto desse conhecimento, né? Vamos ver algumas características individualizadas de cada um para a gente entender a pessoalidade. Deus Pai é uma pessoa, Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma outra pessoa. Então, Deus Pai, Ele é o Criador do universo, soberano sobre todas as coisas, é um amoroso provedor da humanidade. A forma dele agir, ele planeja, governa, sustenta, demonstra amor e misericórdia para com o universo e para com seus filhos, né? Sobre o Filho, a gente viu bastante coisa na aula passada, então a gente vai dar só uma resumida aqui, né? Jesus é o Filho eterno de Deus. Ele é eterno porque ele existia antes de nascer de Maria. Em Maria, ele nasceu apenas como carne, mas espiritualmente ele já existia por toda a eternidade, né? Nasceu da Virgem, viveu sem pecado, se sacrificou na cruz para a salvação da humanidade. Curou, ensinou, ressuscitou os mortos, demonstrou amor, compaixão de uma forma perceptível, tangível, né? Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós e a gente viu a sua glória cheia de graça e de verdade. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, que éramos nós, e ele não cometeu pecado algum, né? Nos libertou, nos transportou para o seu reino, nos redimiu, fez todo esse processo aí para as nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse versículo aqui é um clássico que já aparece aí a Trindade de maneira bem clara, pelo menos Jesus expressando aí, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Fica meio confuso, mas à medida que a gente vai vendo aqui, vai ficar mais claro que Jesus era Deus e a gente consegue perceber também que o Espírito Santo também é Deus, né? Então são três em um. Característica principal do Espírito Santo: consolador, convence do pecado, da justiça e do juízo, guia na verdade, santifica as nossas vidas e nos capacita, tanto para o serviço quanto para o testemunho. As formas de agir do Espírito Santo: ele nos habilita, ele capacita com dons, com habilidades e ele produz frutos de santidade nas nossas vidas e intercede por nós diante do Pai. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós. Cristo fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está presente nas nossas vidas através do Espírito Santo porque eles são um, né? Essa característica da Trindade. Algumas características mais do Espírito Santo: ele é consolador, nesses dois primeiros versículos mostra isso, e ele nos capacita, né? No versículo de Gálatas mostra bem claramente ele nos dando esse fruto do Espírito. Atributos que o Pai e o Filho têm, a gente encontra nas Escrituras dizendo que o Espírito Santo também tem. Por exemplo, a eternidade. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre. Então, característica aí de eternidade, né?
a gente vai encontrar onipotência, onipresença, onisciência. Você dá uma pausa aí no vídeo e lê esses versículos, vai lá na sua Bíblia, confira se é isso mesmo que está escrito lá, ok? Nomes que o Espírito Santo recebe que demonstram a sua divindade, né? Deus, Senhor, Espírito, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito eterno, tudo característica que você pode visualizar nitidamente como características de uma divindade, e o Espírito Santo então é Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, ele estava no batismo de Jesus, Jesus era cheio do Espírito Santo, Jesus atuava no poder do Espírito Santo e Jesus ressuscitou pelo Espírito Santo, né? Na igreja, o Espírito Santo foi derramado nos apóstolos e deu aos apóstolos ousadia para serem pregadores do Evangelho. O Espírito Santo fez a igreja nascer e crescer, deu uma visão missionária para a igreja, sustentou a igreja em meio à tribulação e capacitou homens para conduzir a igreja tanto no ensino quanto na disciplina, né? A importância da Trindade. Na redenção, Deus Pai envia o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. O Espírito Santo é enviado por Jesus para nos orientar, nos consolar e nos capacitar. E o Espírito Santo aplica todas essas verdades, nos santificando, nos capacitando. Então a gente vê na redenção essa ação do Espírito Santo. E no relacionamento, o Deus Pai se relaciona o tempo inteiro com o Filho e com o Espírito Santo. Na Escritura a gente vê Jesus o tempo inteiro elogiando o Pai, elogiando o Espírito Santo, falando de características do Pai, falando de características do Espírito Santo. E o Espírito Santo a mesma coisa, falando o tempo inteiro do Pai, falando o tempo inteiro do Filho. Então existe essa pessoalidade aí. Vamos ver alguns versículos aqui que identificam a Trindade. Acompanha comigo, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro versículo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da sua vocação, um só Senhor, que é Jesus, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. E esse aqui que é o clássico que diz nitidamente o apoio sobre a Trindade, porque os três testificam no céu. O Pai, a palavra de Deus, lembra que Jesus é o verbo, a palavra de Deus? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses três são um, ok? Então, três pessoas, uma essência. Para a gente facilitar mais isso, vamos aqui para uma conclusão. Se não há Trindade, e alguns dizem que Jesus não é Deus, especialmente algumas religiões orientais, dizem que ele é apenas um profeta muito importante. Se não há Deus, a encarnação ela é só um teatro e a expiação ela não tem valor nenhum. Se foi apenas um homem que morreu na cruz, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Se não dermos a devida importância a essa doutrina, a nossa fé ela é em vão. Nossas culpas continuariam conosco, porque um homem simplesmente não pode levar a culpa de outros homens morrendo na cruz sem condição de ressuscitar a si mesmo pelo seu próprio poder. Se não houve Trindade, ainda estaríamos com a dívida por pagar. Poderíamos depender da obra de um homem para pagar pelas nossas dívidas? É porque o Redentor, Deus homem, morreu no nosso lugar que podemos ter cancelado a nossa dívida. Se não dermos a devida importância à doutrina da Trindade, o objeto de nossa fé, Jesus Cristo, é apenas um homem, nada mais. Somente a doutrina da Trindade é que faz que vejamos em Cristo o Verbo encarnado. Então, resumindo aí, quanto à essência, existe um só Deus. Quanto à personalidade, eles são três. Então, os três são um. Nós não podemos dividir a essência de Deus, ok? E para resumir tudo aqui, eu tentei trazer alguns exemplos que se usam quando a gente quer falar sobre a Trindade. Mas todo exemplo que a gente quer tipificar a Trindade, ele vai falhar de alguma forma, né? Então, é só para facilitar aqui. O tempo.
O tempo ele pode ser passado, presente, futuro, mas é tempo. Se eu falar, a gente está no presente, é tempo. A gente está no passado, é tempo. A gente está no futuro, é tempo. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado agora, ele é presente para mim. Mas para você que vai assistir lá na frente, ele é futuro. Para quem já assistiu ele é passado. Okay? Então, o tempo tem essa característica aí. Se você somar 1 mais 1 mais 1, vai dar 3, mas 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Algumas pessoas usam essa ilustração da multiplicação do 1 para dizer que a Trindade são 3 em 1. Mas eu gosto dessa aqui. A água é H2O no estado de vapor, ela é H2O no estado sólido, como gelo, e ela é H2O no estado líquido. Eu gosto muito disso porque para mim faz todo sentido. A essência é a mesma, mas a manifestação é diferente. Então, a forma de se relacionar com o ser humano e de aplicar a salvação no ser humano, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são diferentes e a gente precisa trazer isso do nosso coração como um todo, né? O Espírito Santo fazendo um todo para nos salvar, Jesus fazendo um todo para nos salvar e Deus Pai fazendo esse todo também para a nossa redenção. Que Deus nos abençoe, que você fique firme aí na próxima aula, né? Vamos estudar os sacramentos na próxima aula e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Fique na paz.